irmãos, a paz do Senhor. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando no nosso podcast, aqui o Rota Bíblica. Já quero adiantar para você que se você ouvir, de repentemente, um fundo musical como se fosse um pica-pau, não se preocupe, é que nós estamos com obras aqui em cima do nosso estúdio e por essa razão vai ter um fundo musical aí, mas não se preocupe. Se você achar estranho, era mais ou menos esse barulho aí que Noé ouvia todo o tempo durante mais de 100 anos. Hein? Você vai passar 30 minutos apenas comigo ouvindo toque-toque aí e não vai ficar de forma alguma aborrecido, tá bom? Então quero dar as boas-vindas àqueles que já estão conosco, que já são inscritos no canal, aqueles que compartilham, que curtam, que façam isso com amor, com muita dedicação. E você que está chegando agora, quero que você também faça igual aos demais, que você possa curtir, comentar, compartilhar. E assim, quanto mais nós fizermos isso, mais pessoas alcançarão a palavra e a palavra as alcançarão. Hoje, o nosso tema é Mateus capítulo 9. Nós estamos com um estudo maravilhoso sobre Mateus capítulo por capítulo. E o capítulo hoje é o capítulo 9, que tem uma quantidade expressiva de versículos, sendo 37 versículos. E esses versículos aqui, esses 37 versículos, eles estão aqui organizados no paralítico de Cafarnaum, é a história que conta do versículo 1 ao versículo 8. Depois vem a vocação de Mateus, que é do versículo 9 até o versículo 13. Depois tem uma questão sobre o jejum, que está do versículo 14 até o versículo 17. Depois tem também a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue, que vai do versículo 18 até o versículo 25. E tem também a cura de 2 cegos e um mudo, que vai do versículo 27 ao versículo 34. E depois vem a grande confirmação e exclamação de Cristo, dizendo que a seara e os ceifeiros, que a seara é grande, que os ceifeiros são poucos. E isso são os últimos versículos do capítulo, que são os versículos 35, 36 e 37. Então, já quero que você pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo e a gente vai perceber como que é importante estudando, e eu vou ter aqui, claro, me auxiliando, além da Bíblia top que nós temos aqui chamada a Bíblia do Pregador, que você pode encontrar esta mesma Bíblia na nossa livraria Café com Missões. Tem um preço excepcional e você pode adquirir essa Bíblia, ok? Antes de começar, quero mandar um abraço todo especial ao nosso querido pastor Isamar Pessoa Ramalho, presidente nacional da AD Brasil. Então, além dessa Bíblia, eu vou ter aqui uma Bíblia que é Almeida, revista e corrigida. Terei também aqui a nova tradução na linguagem de hoje. Terei também a nova versão internacional. Também tenho aqui a nova versão transformadora. Tenho aqui também a nova Almeida atualizada. E ainda vou buscar mais outra para a gente ficar mais à vontade, que é a tradução Nova Bíblia Viva em português, ok? Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 traduções aqui, desculpa, 6 versões. E para você que vai adquirir a Bíblia do Pregador, a Bíblia do Pregador é uma Bíblia excepcional e ela vem também, é uma tradução aqui, revista e corrigida, ok? Então a gente vai trabalhando aqui e observa já o que nós vamos falar sobre o versículo 9, capítulo 9, versículo 1, diz assim: e entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Quando a Bíblia diz que ele chegou à sua cidade, o texto aqui está se referindo à cidade de Cafarnaum, porque Jesus, instalou o seu quartel-general
na cidade de Cafarnaum, que era a cidade de Pedro, de André, de João e de Tiago. Então ele chega na sua cidade, que agora era o seu quartel-general, às margens do Mar da Galileia, e as pessoas trouxeram-lhe, então, um paralítico. E a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles. Aqui Mateus, ele não vai dar muitos detalhes sobre essa situação, mas Marcos, no capítulo 2, dos versículos 3 a 12, nos dá detalhes aqui, que eles trouxeram esse paralítico deitado numa cama, mas eles não conseguiram entrar pela porta porque havia uma multidão dentro daquela casa. Então eles tiveram uma ideia brilhante. Eles escalaram por um dos lados da casa, abriram ali o terraço, tiraram ali as madeiras, a terra que era colocado ali, o feno que era colocado, era o tipo de cobertura que eles tinham, afastaram então ali as vigas e desceram aquele paralítico bem na frente de Jesus. 4 amigos que levaram aquele paralítico deitado numa cama e amarraram cordas de um lado e do outro da cama e desceram até Jesus. Aqui a Bíblia não diz que Jesus se maravilhou com a fé do paralítico. O que chamou a atenção de Jesus foi a fé dos 4 amigos que levaram aquele paralítico. Quando Jesus viu isso, Jesus disse então para o paralítico: olha, filho, tenha bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E claro que os escribas que estavam ali disseram: ele está blasfemando, não é? E Jesus, que aqui o versículo 4 vai revelar a onisciência de Jesus. E o que é onisciência? É um atributo exclusivo de Deus. Onisciência é o atributo que dá a ele o poder de conhecer todas as coisas. O que o salmista diz no Salmo 139, que antes que as palavras me venham à boca, o Senhor já sabe qual palavra sairá dos meus lábios. Então o versículo 4 revela aqui a onisciência de Jesus, e Jesus conhecendo os seus pensamentos. O que é interessante é que Mateus faz questão de apresentar a divindade de Jesus, dizendo que Jesus conhecia, entendia perfeitamente o pensamento de cada pessoa que ali estava. E Jesus, então, ele pergunta: por que vocês estão pensando isso no coração de vocês? Eu imagino aqui o impacto que causou na vida de cada pessoa quando Jesus disse assim: deixa eu perguntar para vocês, qual é o mais fácil? É dizer para o paralítico: perdoado estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Isso, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse para aquele paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. O que eu acho espetacular é que esse paralítico, pelo texto que nós percebemos aqui, ele não estava morando na sua casa. Após ser curado, Jesus disse: vai para a tua casa. E ele levantou e foi para casa. Olha que maravilha esse rapaz fez, não é? E a Bíblia diz que a multidão, vendo isso, se maravilhava e glorificava a Deus, porque Deus havia dado tal poder aos homens. Dali, Jesus então vai passando mais adiante, e o versículo 9 diz que ele viu um homem chamado Mateus, que era coletor de impostos, era um publicano. Pessoal, pensa num povo discriminado, numa classe discriminada, era a classe dos publicanos. Um dos publicanos mais famosos que nós conhecemos na Bíblia é Zaqueu, que ele não era apenas um publicano, ele era chefe dos publicanos. E quando Jesus entrou na casa dele, as pessoas ficaram alarmadas, dizendo que ele havia entrado na casa de um homem pecador. Esse Mateus era um judeu, alguém preparado, alguém que falava fluentemente o latim, que era a língua oficial dos romanos, alguém que falava fluentemente o grego, porque era a língua comercial, a língua de transações comerciais, e falava o seu hebraico, que era a sua língua original, a sua língua nativa. Um homem que representava o tesouro romano. Esse homem também, mesmo sendo marginalizado,
desprezado pelos judeus, mas também era visto com bons olhos pelo Império Romano, porque ele era um homem fiel ao Império Romano. Era um homem que dava ao Império Romano confiabilidade. Na mão de Mateus passava então todo o imposto que era cobrado dos judeus e era mandado para os tesouros de Roma. Era um homem que tinha um emprego que, mesmo sendo desprezado pelos judeus, mas era muito cobiçado por pessoas de todas as nações. Inclusive também muitos judeus gostariam de estar naquele lugar de Mateus, mas não podia porque Mateus era o homem preparado para aquilo, era um contabilista notável, extraordinário. Mas quando Jesus passa por ele, a Bíblia diz que ele, levantando-se, o seguiu. Os outros evangelistas, como Marcos e Lucas, tem um deles que diz assim, que Mateus, deixando tudo, o seguiu imediatamente. E exatamente ele seguiu Jesus e chamou Jesus para a casa dele. Quando ele chama Jesus para a casa dele, a primeira coisa que ele faz é reunir os seus amigos que eram publicanos, que eram pecadores, que eram pessoas que estavam ali, e ele convidou Jesus e os demais discípulos para estarem na sua casa. O que eu vejo aqui, Mateus, no primeiro momento de encontro com Jesus, Mateus já fez o que todo crente deve fazer, que é convidar Jesus para a sua casa e já abrir um ponto de pregação. Aqui já começou praticamente um ponto de pregação dentro da casa de Mateus. Mateus acabara de conhecer, de ser chamado por Jesus. Possivelmente já tinha ouvido falar de Jesus, possivelmente já havia presenciado alguns milagres, até porque se ele estava em Cafarnaum, ele viu muita coisa acontecendo. Quem sabe ouviu falar do Sermão da Montanha, ou quem sabe ele até subiu lá para ouvir esse Sermão da Montanha, viu Jesus curando o leproso, viu Jesus curando a sogra de Pedro. Quem sabe se ele não viu, mas pelo menos ele ouviu. E quando ele teve então o seu chamado por Cristo, ele deixou tudo, não hesitou, e ele, a primeira coisa, conduz Jesus para sua casa, faz um banquete na sua casa, e ele então faz com que os outros publicanos, fazendo com que os outros pecadores se assentassem na mesa com Jesus e os seus discípulos. Ou seja, ele foi o intermediário entre os seus colegas de serviço, entre os seus colegas de trabalho, para que eles também fossem aproximados de Jesus. É isso que todos nós devemos fazer. Mas como sempre o diabo levanta alguém para questionar, para colocar defeitos, lá estavam os mais santos da época. Quem eram os mais santos da época? Eram exatamente os fariseus. Versículo 11 diz assim: e os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo, disse para eles: olha, os médicos não precisam, os doentes não precisam de médicos. Não, Jesus disse bem claro: os doentes necessitam de médicos. Jesus entendeu aqui, fez com que eles entendessem que Jesus não estava vindo ali para os santos, não são os santos que já estão salvos. Então deixa para lá, Jesus assumiu ali: eu vim para buscar pecadores, eu vim para sarar os doentes. E o versículo 13, Jesus diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus deixa bem claro que o olhar dele, a preocupação dele não é com aquele que já é salvo, aquele que já é justo, aquele que praticamente já é um santo aqui na terra. Jesus não veio para esses. Jesus veio para aqueles que estão precisando de salvação. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para os publicanos. Jesus veio para as meretrizes. Jesus veio para os marginalizados. Jesus
Jesus veio para aqueles que são desprezados, ignorados, excluídos. Jesus veio chamar a esses. E ele reforça mais lá em Lucas 19, ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Então, quando eles percebem ali que Jesus tinha dado uma resposta correta, se silenciaram. Mas do versículo 14 ao versículo 16... Desculpa, o versículo 17, então eles vão, essas pessoas vão questionar aqueles discípulos de Jesus. Os discípulos de João chegam com os discípulos de Jesus e dizem, olha, por que nós enjoamos, os fariseus jejuam também, e por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus diz, olha, para que eles vão jejuar se eu estou aqui? Eles vão jejuar quando o noivo não estiver aqui, eles jejuarão. Jesus aqui estava desprezando o jejum? Não, não. É que Jesus, ele não se preocupa com formalidades. Jesus não se preocupa com rituais. Jesus não se preocupa com ajeitadinho. O que chama a atenção de Jesus são ações espontâneas. Lembra do leproso do capítulo 9, que chegou e disse, Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Lembra do que fez então o centurião? Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Apenas uma palavra tua e o meu servo ficará curado. Agora Jesus mostra para eles que ele não veio aqui para cumprir formalidades. Ele veio para cumprir a palavra. E eles entendem então, o próprio Jesus diz, olha, não vão lançar remendos novos em panos velhos. Muito menos não vamos colocar vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o problema é maior. Deixa eu falar uma coisa para você. A religiosidade, ela não ajuda em nada. A religião, quando nós queremos ver a religião só no formalismo, essa religião não vai passar do papel. A nossa oração nem sai do teto da igreja. Agora, quando nós vivemos em novidade de vida, pregando o evangelho, não nos contentando apenas em ir à igreja e voltar, cantar e voltar, ofertar e voltar. Não, não. O evangelho é muito mais que isso. A igreja é muito mais que isso. A igreja é um organismo vivo. A igreja, ela não veio para ficar estática, parada, mergulhada na inércia espiritual. Por isso que Jesus disse, eu vos nomeei, vos enviei para que vocês vão, vocês têm que ir, produzir fruto, e o fruto de vocês deve permanecer. Então, quando Jesus estava dizendo isso, chegou então um chefe de uma sinagoga, e depois nós vamos descobrir que o nome desse chefe era Jairo, e ele chega e diz para Jesus, Senhor, a minha filha está morrendo, e ela precisa então de um milagre. Senhor, vem agora, impõe a tua mão e ela viverá. Jesus imediatamente levantou e seguiu aquele homem. Jesus saiu com o propósito de ir até a casa de Jairo para curar aquela menina, que os evangelistas vão dizer, Marcos e Lucas também vão registrar essa história, diz que essa menina tinha mais ou menos 12 anos de idade. Aqui no versículo 20 diz, e eis que uma mulher que já havia 12 anos. Agora observa aqui que enquanto Jesus vai, a menina tinha mais ou menos 12 anos de idade. Havia morrido, acabara de morrer. E o versículo 20 diz que eis que uma mulher que havia um fluxo já há 12 anos, possivelmente essa mulher tinha problemas no seu útero, tinha problemas aqui que ela não conseguia então parar de sangrar. E essa mulher, pela lei de Moisés, isso está escrito lá em Levíticos, pela lei de Moisés, essa mulher, ela era considerada imunda. E ninguém podia entrar na casa que ela morava, ninguém podia sentar aonde ela sentava e ninguém podia pegar aonde ela pegasse. Essa mulher era uma mulher totalmente impura, conforme a lei cerimonial de Moisés. Mas essa mulher que tinha um fluxo de sangue, ela então rompe a multidão. Olha o que o versículo diz, e eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, e chegando por trás dele quem? Jesus, tocou a orla da sua veste. De acordo com a lei cerimonial de Moisés,
quando ela tocou na veste de Jesus, automaticamente aquela veste de Jesus ficaria imunda. Jesus deveria lavar aquela roupa e até o pôr do sol, aquela roupa seria considerada imunda. Jesus não poderia mais nem vestir aquela roupa durante aquele dia. Mas essa mulher, ela tinha com ela, versículo 21 diz, porque dizia consigo, aqui dentro, ela dizia com ela mesma, se eu tão somente tocar em sua veste, eu ficarei curada. Olha que interessante essa mulher, e a Bíblia deixa bem claro que ela chegou por detrás. Quem sabe ela imaginou, se eu for pela frente, quem sabe o próprio Jesus vai se esquivar de mim. Se eu for pela frente, toda a multidão vai me ver, porque se ela fosse pela frente, ela ia de encontro, não é, da multidão, e ela iria então frontal. Quem sabe as pessoas não deixariam ela se aproximar de Jesus. O que você sabe, em alguns momentos, eu e você, quem sabe, já fizemos parte de uma multidão que não permite que o necessitado se aproxime de Jesus. Mas também eu e você já passamos também pela experiência dessa mulher aqui, que quantas vezes a multidão, parece que a multidão não permitiu que nós chegássemos até Cristo. Essa mulher pensou com ela mesma, olha só, eu indo de frente eu não consigo, mas se eu for por trás, ele não me vê. E o importante não é que ele me veja, o importante é que eu toque nas suas vestes. O que eu acho impressionante é que essa mulher, ela não está em busca aqui de uma notoriedade, de um status. Não, ela só quer algo simples, só quer ser curada. Ela não importa se o olhar de Jesus vai ser voltado para ela. Ela não importa se as mãos de Jesus a tocarão. Ela não importa se Jesus vai liberar uma palavra para ela. Ela pensa consigo mesma, eu apenas tocando nele, eu sei que eu serei curada. E o versículo 22 diz que Jesus voltando-se e vendo-a, olha que interessante, que interessante, ela não estava em busca do olhar de Jesus, ela queria tocar e ser curada, não estava tão exigente, mas Jesus virando-se, vendo-a, disse, tem bom ânimo, e olha como é que ele a chama, filha, a tua fé te salvou. E a Bíblia é bem clara aqui no versículo 22, o advérbio de modo, e imediatamente a mulher ficou sã. Um dos evangelistas, Marcos e Lucas, um desses evangelistas, vai dizer que ela havia gastado tudo que ela tinha com os médicos e não havia recebido a cura. Agora, ela com apenas um toque na veste de Jesus, ela então é curada. Mas não foi apenas esse milagre que ela recebeu. No versículo 22, Jesus ainda apresenta para ela um outro milagre. E ela diz, a tua fé te salvou. Ele poderia ter dito, a tua fé te curou. Não. A fé que ela possuía foi uma fé capaz de salvá-la, não apenas o seu corpo físico, mas também a sua alma. E a Bíblia diz que Jesus continuou andando, e no versículo 23, a Bíblia diz que ele chegou à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas, ou seja, o pessoal do velório já estava ali. Era comum naquela época, nesse momento de luto, contratavam então as pessoas, músicos, para tocarem. E se dependesse da questão financeira daquela família, se fosse uma família rica, até contratavam as pessoas que chorariam, eram os profissionais do choro nos velórios. Mas aqui a Bíblia diz que havia ali um grupo que estava tocando e havia então um alvoroço, uma movimentação. Aí Jesus diz, retirai-vos daqui, que a menina não está morta, mas dorme. Meu Deus, ali o médico já havia atestado, ela estava morta. As mulheres já haviam atestado, ela estava morta. A própria mãe já havia atestado. O próprio pai, quando foi ter com Jesus no versículo 18, ele diz assim, minha filha faleceu. Olha que Mateus deixa claro aqui, o verbo está no passado, é o pretérito perfeito, faleceu, completo.
completo. Ela já não estava mais entre nós. Agora Jesus chega no versículo 24 e diz assim, não, ela não está morta, ela está dormindo. Então a Bíblia diz que logo que o povo foi posto para fora, porque Jesus mandou sair, pessoal, às vezes é muito mais importante, é muito melhor nós estarmos sozinhos do que com uma multidão incrédula ao nosso lado. É melhor nós passarmos algumas experiências sozinhos do que com muita gente ao nosso redor e duvidando do poder de Deus. A Bíblia diz que quando o povo foi posto para fora, entrou Jesus. Olha só, que maravilha. Eu pergunto, você prefere a sua casa cheia de gente incrédula ou Jesus sozinho na sua casa? Você prefere a cidade toda conhecendo o seu problema ou apenas Jesus tendo conhecimento do seu problema? Você prefere que todo mundo saiba dos seus dissabores de vida ou você quer, então, que apenas Jesus saiba? E é interessante, quando a multidão sabe do problema, a multidão só faz julgar. Agora, quando é Jesus, Jesus entra na casa e faz o milagre. E a Bíblia diz que ele, então, pegou a menina pela mão e mandou que a menina se levantasse, e a menina se levantou, e a Bíblia diz que aquela notícia se espalhou por todo aquele país. Jesus não faz pela metade, ele faz completo. Logo depois, os versículos 27 a 24 mostram que Jesus, então, também curou alguns cegos, 2 cegos, a Bíblia fala. Jesus curou aqueles homens e depois que os curou, Jesus disse a eles, olha, não contem para ninguém o que eu fiz por vocês. Só que o versículo 31 diz assim, mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Olha, imagina, Jesus dizendo, não falem para ninguém. Jesus saiu da presença dele, já disseram, olha, Jesus nos curou, nós éramos cegos de nascença, nós éramos cegos, nós estávamos perdidos, libertos agora somos, curados agora nós somos. E quem nos curou foi um homem chamado Jesus. Mesmo Jesus dizendo, não conte para ninguém, não quero que ninguém saiba, eles foram divulgar uma fama. E sabe o que acontece comigo e com você? Jesus disse o contrário para mim e para você. Ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho, a boa notícia a todas as nações. Sabe o que a gente faz? A gente se cala. Sabe o que a gente faz? A gente emudece. Esses 2 cegos que acabaram de ser curados já se tornaram 2 proeminentes missionários. Eu e você, 20 anos, 30 anos, 40 anos na igreja, 5 anos na igreja, e parece que continuamos cegos, porque quando os cegos foram curados, a primeira coisa que eles fizeram foi divulgar Jesus para as outras pessoas. E a Bíblia diz que eles divulgaram em toda aquela terra. Eu e você precisamos fazer isso, aprender com esses cegos. E Jesus, então, ele olha para os seus discípulos que ali estavam, quando ele percorre cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Segundo Flávio Joséfo, aqui nessa época, a Galileia tinha aproximadamente 205 aldeias e povoados, sendo uma população de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando na sinagoga, curando, e aí chega um momento que Jesus diz assim, então, quando viu aquela grande multidão, Jesus diz, olha pessoal, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus, quando viu aquela multidão, e essa multidão, Jesus não via apenas aqueles que estavam na sua frente, mas a multidão formada por pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. E Jesus constatou, a seara realmente é grande. Olha a dimensão, todos os continentes da terra. Mas os trabalhadores são poucos. Olha que coisa terrível. E ele diz, rogai. Esse rogar aqui, pessoal, é desejar ardentemente,
É clamar, é chorar, é derramar lágrimas, dizendo: Senhor, envia ceifeiros para a tua obra. E quando nós fizermos não somente esta oração, mas a oração de Isaías: Senhor, envia-me a mim, aí que o milagre vai ser maior. Sabe o que é que acontece? Jesus conta comigo e conta com você. Mas eu pergunto, ele pode contar realmente conosco? Porque se ele pode contar, nós seguiremos o exemplo desses dois cegos aqui e vamos então espalhar a fama de Jesus por onde ele ainda não é conhecido. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com você e toda a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe, um forte abraço.